É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Passou tanto tempo, cara, que eu já não sei mais se é a melhor alternativa para a seleção ou não. Ah, pilhado, mas você acha que vale 5 milhões de reais de salário, carro de luxo, segurança particular, voo fretado quando ele precisar viajar, jatinho particular, mansão paga pela CBF no Rio de Janeiro? Você acha que vale tudo isso? O negócio é o seguinte: na semana em que Carlo Ancelotti é anunciado como técnico do Brasil, e é a segunda vez que a CBF faz isso, o homem responsável pelo acordo, o presidente Edinaldo Rodrigues, pode ser destituído do cargo pela Justiça Comum. Rapaziada, e o Edinaldo, hein? Agora é oficial, o Edinaldo Rodrigues acaba de anunciar Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. E nesse vídeo eu vou te mostrar o anúncio oficial feito por ele e também a repercussão da mídia aqui no Brasil sobre essa notícia que caiu como uma bomba. Mas antes de tudo isso, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Rapaziada, é oficial. Edinaldo Rodrigues agora há pouco anunciou Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. O treinador vai disputar a Copa do Mundo e também o restante das eliminatórias. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso. Agora se liga aí no anúncio oficial feito por Edinaldo agora há pouco e também na repercussão da mídia aqui no Brasil sobre essa contratação. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Mais uma vez, agradeço a paciência e o entusiasmo de todos os nossos torcedores. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos junto, Brasil, rumo ao hexacampeonato. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito de forma oficial pela CBF na manhã de hoje. O treinador assina com a seleção para comandar a equipe na Copa de 2026. O Carlo Ancelotti já vai participar de reuniões para a definição da lista larga com 50 a 60 nomes que deve ser enviada até o dia 18 de maio e no dia 26 de maio, depois do fim de La Liga, ele estará no Brasil para fazer o anúncio oficial dos 23 convocados para a data FIFA de junho. O primeiro compromisso do Ancelotti já à frente da seleção brasileira será no dia 5 do próximo mês contra o Equador, em Guayaquil, e na sequência no dia 10 de junho contra o Paraguai, na Neoquímica Arena. No dia 26, o Ancelotti chega aqui para fazer o anúncio dos convocados, para começar o seu trabalho, terá ali uma semana de ambientação na CBF e no dia 2 de junho já se reúne com
com esse grupo convocado em São Paulo para esse primeiro compromisso, que é a data FIFA de junho, que era uma exigência da CBF lá atrás, quando demitiu o Dorival Júnior, ter um técnico que pudesse comandar a seleção já nesses compromissos de junho. A gente ainda não tem mais detalhes sobre a comissão técnica do Ancelotti, sobre os desdobramentos dessa informação, dessa notícia de agora de manhã. O Real Madrid perdeu o El Clássico para o Barcelona, ficou praticamente sem chances de título na La Liga. Já está certo que o Ancelotti sairia no fim da competição e agora é oficial, porque antes mesmo do Real Madrid anunciar a saída do Ancelotti à CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues já anunciou de forma oficial que Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira para esse fim de ciclo até a Copa de 2026. Pois é, gente. Parece que finalmente o homem tá chegando mesmo. Depois de muitas idas e vindas, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como técnico da seleção brasileira de futebol. Passou tanto tempo, cara, que eu já não sei mais se é a melhor alternativa para a seleção ou não, se era melhor a gente ter um técnico que conhecesse mais aqui o futebol brasileiro, os jogadores atuando no Brasil, porque os jogadores que atuam na Europa, imagino que o Ancelotti conheça todos. Eu já não sei mais, eu adoraria o Ancelotti, sempre foi meu plano A para um trabalho com um pouquinho mais de tempo, né? Agora, cara, ele vai jogar algumas partidas eliminatórias e vamos para a Copa do Mundo. E o que vier é lucro, eu tô com esse sentimento. Eu não sei se vai ser a melhor das alternativas, mas é a que temos. É um nome aí muito sonhado, é um nome estrangeiro, todo mundo queria. Então que dê certo, cara, que dê certo. Tomara que a vinda do Ancelotti traga também pra gente um futebol melhor e um futebol mais competitivo na Copa do Mundo, porque o negócio tá muito feio. Pelo menos a novela acabou. Vamos pensar do lado positivo, né? Pelo menos a novela, esse raio dessa novela acabou. Finalmente. Boa sorte, Ancelotti. Não caiu como uma bomba essa notícia aqui, porque ela já era esperada, viu, Barreto? Desde a semana passada, a imprensa já vinha falando por aqui, os principais jornais daqui da Espanha já vinham falando que o anúncio da saída, da despedida, né, do Carlo Ancelotti do Real Madrid seria feito depois do clássico de ontem contra o Barcelona. O Barcelona, inclusive, venceu, né, por 4-3, praticamente já garantiu ali o título do Campeonato Espanhol dessa temporada. Então, os jornais já vinham falando sobre isso, a história esquentou ainda mais na sexta-feira passada, porque o Xabi Alonso, que é o alvo do Real Madrid, né? A imprensa aqui já crava, inclusive, o Xabi Alonso como próximo técnico do Real Madrid, inclusive para comandar a equipe já no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, em junho e julho. O Real Madrid estava cogitando inicialmente colocar um técnico interino, mas mudou de ideia e vai com o Xabi Alonso já a partir do Mundial de Clubes, considerando aí a competição importantíssima para que ele já coloque o elenco para trabalhar, os reforços que o Real Madrid vai buscar para a próxima temporada. Já falam em Alexander-Arnold, o lateral direito que anunciou a saída do Liverpool. Então o Real Madrid vai ter muitas mudanças. Então a imprensa aqui já estava repercutindo muito esse possível acerto com a CBF para comandar a seleção brasileira, que foi confirmado hoje esse acerto, né, do Carlo Ancelotti. Sobre o acerto do Ancelotti com a seleção brasileira, muita gente me perguntando: pilhado, mas você acha que vale 5 milhões de reais de salário, carro de luxo, segurança particular, voo fretado quando ele precisar viajar, jatinho particular, mansão paga pela CBF no Rio de Janeiro, você acha que vale tudo isso? O negócio é o seguinte: eu acho que o Ancelotti é um nome de peso, o nome mais pesado que poderia assumir a seleção brasileira. Acho que tem que pagar mesmo, porque a CBF sempre ganhou fortunas com a seleção brasileira. E tem que pagar por algum treinador que possa mudar a vergonha que tá o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro tá uma vergonha. Ninguém mais quer assistir a jogo da seleção brasileira. É só jogo ruim. Jogadores amarelando com a camisa da seleção. Ninguém jogando nada, nenhum título. O torcedor tá de saco cheio dessa seleção brasileira ridícula. Então, vale investir num treinador de peso? Vale. Sobra dinheiro pra CBF. Agora, por que eu acho que fecharam tão rápido com o Ancelotti? Porque a CBF vive um momento de crise, tá? O presidente da CBF, ele pode cair a qualquer momento. A qualquer momento o presidente da CBF pode ser derrubado. Por quê? Porque ele perdeu os principais apoios, principalmente jurídicos, que ele tinha para se manter no cargo. Então, ele sabe que ele está sob risco. Então, qual a melhor coisa a se fazer? Fazer uma contratação de um treinador de peso, do maior treinador da seleção brasileira, talvez na sua história.
que o Ancelotti pode ser o maior treinador da seleção brasileira na história. De nome ele é. Porque aí ele diz, eu contratei o melhor treinador, eu fiz tudo pela seleção e agora querem me derrubar. Então eu acho que ele também foi contratado às pressas para ser um escudo pro Edinaldo Rodrigues, que sabe que poderia cair a qualquer momento. Então, toda essa minha opinião sobre o Ancelotti, e eu acho sim, tinha que gastar muito dinheiro, porque sobra dinheiro para a CBF, e tem que ter um treinador que possa fazer essa seleção deixar de ser vergonha. A seleção brasileira, que sempre foi orgulho pro povo brasileiro, virou vergonha, virou vexame, virou coisa chata de assistir. Ninguém mais liga pra seleção brasileira. Quem sabe agora com o Ancelotti, mesmo ganhando fortunas e fortunas, isso possa mudar. E eu e você, que a gente possa ter orgulho de novo da nossa seleção. Acompanhando as entrevistas dele, o Real, é claro, é um clube com muita pressão também, né? Com muita... E ele sai como treinador com mais troféus pelo Real Madrid. Sim, sim. Né? O Real Madrid é um clube que conquista Conhece muitos troféus ao longo da sua história. Ele conhece um pouco esse contexto, essa realidade. Mas eu acho que aqui a forma como a gente lida com a seleção brasileira, ela é mais histérica do que... Mas ele vem do ambiente italiano também. Essa é uma preocupação, né, posso estar enganado, mas eu acho que isso vai ser tranquilo. Como lidar com pressão. Acho que ele vai ficar surpreso com algumas coisas do ambiente seleção brasileira, todo aquele entorno ali, algumas perguntas em entrevistas, por exemplo, mais incisivas, mas o nosso jogador não fez isso, por quê? Acho que algumas coisas vão surpreender o Ancelotti, mas ele tá há muito tempo nessa estrada, né? Ele sabe muito bem ali o que fazer, como sair das perguntas mais capciosas, ou então de questões que são mais complexas mesmo, e ele tá muito acostumado com esse ambiente de pressão, né? Conhece muito bem o Real Madrid, o Milan, outros clubes, ele tá... Quem fica esse tempo todo no Real Madrid, se a seleção brasileira é a seleção com mais pressão no mundo, provavelmente o Real Madrid é um clube com mais pressão no mundo. Fato. Outro tipo de pressão, não é uma pressão tão sanguínea como no Brasil, na Argentina, talvez, mas a pressão para você ganhar tudo no Real Madrid é muito grande. Sim, sim, jogar bem sempre, né? Não só ganhar, mas ganhar jogando bem. O futebol brasileiro não é para principiantes. Na semana em que Carlo Ancelotti é anunciado como técnico do Brasil, e é a segunda vez que a CBF faz isso, o homem responsável pelo acordo, o presidente Edinaldo Rodrigues, pode ser destituído do cargo pela Justiça Comum. Aliás, foi isso que da outra vez ajudou a melar o acerto, o contrato que a CBF tinha com o Ancelotti. A CBF chegou a anunciar que ele começaria o trabalho na Copa América, na última Copa América, e ele não veio. Porque quando chegou a hora de fato ele arrumar a mala e vir para o Brasil, o presidente Edinaldo Rodrigues estava fora do cargo. Mas vamos tratar com otimismo esse anúncio e analisar o que o Ancelotti, quando chegar aqui, poderá fazer à frente do Brasil. Eu acho que é uma contratação inquestionável. Não consigo enxergar outra seleção do mundo que tenha um treinador à altura, o currículo do Carlo Ancelotti. A gente pode dizer que hoje a seleção brasileira tem o melhor treinador do mundo possível para uma seleção. Contra ele pesa o fato de que só depois do fim do Campeonato Espanhol, que acaba dia 25, ele vai poder observar jogadores brasileiros que atuam aqui e que atuam fora da Espanha, por mais que ele conheça os jogadores. Não é o dia a dia dele, o dia a dia dele era pensar como o Real Madrid conquistaria o mundo e ele fracassou nesse objetivo nessa temporada. Então ele está atrasado, mas o homem é muito bom técnico, um dos maiores da história do futebol. Então eu acho assim, pensando praticamente, vexames táticos como o que o Brasil deu contra a Argentina, todo mundo sabia que jogar daquela forma ia dar ruim para o Brasil. A chance disso acontecer com o Ancelotti diminui bem, né? É um cara habituado a enfrentamentos de nível internacional que nenhum treinador hoje do nosso futebol tem, porque eles são especializados em resolver os problemas hoje dos nossos clubes, né? Salvar do rebaixamento, assumir time no meio da temporada, das respostas rápidas aqui no nosso campeonato. Esse tipo de enfrentamento dos melhores do mundo contra os melhores do mundo, nenhum treinador brasileiro tem como o Ancelotti. Então, eu acho que isso ele pode trazer uma melhora rápida para o Brasil, de leitura de adversário, de armação de equipe. Embora atrasado no trabalho, faltam só 10 jogos para a convocação para a Copa, também opino que a convocação não tem assim grandes mistérios. Os problemas do Brasil nunca foram de convocação. Falta fulano, falta Beltrano. Mais ou menos eu acho que isso dá para ser mapeado pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan, e o Ancelotti, ao menos nessa primeira lista, dá a canetada final. A grande questão mesmo do Brasil não é convocação. É como fazer o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira, mas de acordo com o que ele faz no Real Madrid. Como o Rafinha
que é um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, joga tanto no Barça e na seleção ele não joga. Esse tipo de situação tende a melhorar com o Carlo Ancelotti, porque esse cara dirige jogadores desse nível no dia a dia dele há muito tempo. Neymar, por exemplo, eu vi os últimos técnicos do Brasil se curvarem demais diante do nosso craque. É óbvio que o Neymar tem que estar na seleção brasileira bem fisicamente, mas é óbvio também que o Neymar precisa de chefe. E o Carlo Ancelotti é um chefe inquestionável para o Neymar nesse momento. O Neymar tem que olhar o Ancelotti de baixo para cima. O Ancelotti é maior do que o Neymar no futebol mundial, coisa que os últimos chefes do Neymar na seleção não eram. Então assim, o futebol brasileiro tá cheio de problemas, a CBF tá cheia de problemas, tá até aqui de problemas. Mas se a seleção brasileira conseguir ser uma bolha, a preparação do Brasil, tecnicamente, conseguir ser uma bolha, Carlo Ancelotti é um golaço. É o que mais poderia aproximar o Brasil. O Brasil sempre tem chance. O Brasil sempre chega numa Copa candidato. E agora com o Carlo Ancelotti, na minha opinião, chega ainda mais. Rapaziada, finalmente, hein? E aí eu já queria saber a sua opinião. Edinaldo Rodrigues, depois de 2 anos virando meme por querer trazer Carlo Ancelotti, agora ele conseguiu. Já vou dar minha opinião aqui de cara. Eu faria assim, beleza, Edinaldo, você conseguiu, trouxe o Ancelotti, estamos fechados com o Ancelotti e não com você. Agora pode entregar o cargo e muito obrigado. Mas ele não vai fazer isso e eu queria saber a sua opinião. Primeiro, o que vocês acharam da contratação de Edinaldo para a seleção brasileira, para comandar nas eliminatórias e na Copa do Mundo? Com a vinda de Ancelotti, vocês acham que o Hexa é possível? Eu não vou mentir para vocês, eu já tô iludido. Porque, querendo ou não, é o maior treinador do mundo, na maior seleção do mundo. Quero muito saber a sua opinião, vocês acreditam no Hexa? E também, o que vocês acharam da repercussão da mídia e do anúncio feito por Edinaldo, que passou 2 anos aí, como eu falei, virando meme, e agora finalmente ele conseguiu trazer o homem. Quero muito saber a opinião de vocês aqui no comentário. Ancelotti vai dar certo ou não vai dar certo? Comenta aqui a sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, craques, e ainda não é inscrito no nosso canal, já deixa o seu like. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Até mais. Falou, craques.